programa a seguir é uma produção independente. A Rádio Elite não se responsabiliza pelo seu conteúdo, mas acredita que as diferentes opiniões contribuem para uma sociedade mais democrática e igualitária. A Rede Elite de Comunicações, Rádio e TV apresenta a partir de agora o podcast Pode Falar, com Tânia Betesda. Boa noite. Nós estamos aqui hoje com mais um programa Pode Falar. Eu quero dar uma boa noite para você que chegou do serviço agora, para você que chegou dos estudos, ou até mesmo para você que está nesse trânsito maravilhoso de São Paulo. E vamos aqui, porque aqui esse é o programa que você pode falar. E hoje eu quero te pedir para que você vá lá, assista o programa ao vivo pelo streaming www.elite.com.br. Ouçam pela rádio, Rádio Elite, minha rádio.fm. Ouçam também pelas afiliadas Rádio Marconi FM, Rio Grande do Sul, Rádio Paineiras FM, Rio Grande do Norte, Rádio Master FM, Rio de Janeiro. E agora também pela Rádio Metrópole FM, Distrito Federal. Mandem seus áudios pelo WhatsApp, vai marcando aí porque você pode falar aqui conosco nesse programa. É o 11 9 439 6897. Repetindo, 11 99439 6897, porque hoje nós estamos com um tema maravilhoso. Hoje nós iremos falar da educação e inclusão dos autistas na rede de ensino aqui de Guarulhos, né? E hoje eu não poderia trazer convidados mais ilustres. Hoje eu trouxe a minha amiga aqui, Clécia Barros. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a inclusão, né? Como que está hoje a inclusão aqui em Guarulhos, que nós temos assim passado por um problema bem sério. Eu falo que é um problema, né? Bem sério, mas que hoje nós podemos aqui, junto com você, nós poderemos talvez achar a solução para esse problema. E nesse programa você pode falar, você pode ligar, você pode nos perguntar e eu vou te aguardar, porque aqui você pode falar. E hoje eu vou estar aqui com você, com a nossa amiga Clécia Barros. Boa noite, Clécia. Vamos aí, hoje tá falando aí um pouquinho, né? Hoje a gente trouxe um tema assim que eu creio que você tem bastante propriedade para estar falando, porque nós temos sentido na pele como que está essa área de ensino, né, dos autistas, né? Sobre o autismo, tem um número muito grande e a demanda é muito grande. É verdade, Tânia. Se apresenta aí, Boa noite a quem está aí nos assistindo, nos ouvindo. Boa noite a todos que estão aqui. Boa noite, João, Tânia. Obrigada pelo convite, né? Um privilégio representar aí o pessoal da educação, a galera da educação, para falar desse tema. Eu sou professora há 15 anos aqui na rede municipal de Guarulhos. Comecei ali, meu primeiro contato com a educação especial foi no meu estágio ainda, quando eu estava fazendo o curso de pedagogia pela Unifesp e fui estagiária de um programa aqui de Guarulhos e ali eu tive meu primeiro contato ali com os educandos com algum tipo de deficiência, os educandos atípicos. Desde então, me tornei professora da rede municipal e com o passar dos anos, eu fui percebendo, nós fomos percebendo que a quantidade de crianças atípicas, elas têm aumentado. Aí fica aí uma dúvida se é porque antes não havia o diagnóstico ou se de fato está aumentando mesmo esse número. Isso aí os cientistas até hoje estão debatendo, procurando discutir esse assunto. Bom, enfim, então foi quando eu me especializei, continuo estudando, me especializando na área de educação e inclusão para poder atender primeiro os meus alunos, né? E hoje sou apaixonada por essa área, eu gosto mesmo,
gosto de falar do assunto, gosto de debater, gosto de estar ali em contato com pessoas, famílias atípicas também. E é desafiador, né, Tânia? Sim, eu como uma família atípica também posso falar sobre isso, porque eu tô há 2 anos nessa luta, né? A gente passa aí por uns problemas sobre a questão do diagnóstico, do tratamento, da inclusão efetiva. E sabe o que é interessante? A gente precisa tratar desse tema. Eu vou falar específico da escola, porque, vejamos, as famílias, a mãe atípica, ela tem os seus filhos, né? 1 ou 2 filhos. O professor não. O professor tem 3, 4, 5, né? E aí a gente aí também precisa falar de saúde mental para esses profissionais, porque a gente atende todos os anos ali educandos que vão passar por nós, vão ficar apenas aquele ano, e a nossa maior angústia é o que eu posso fazer para contribuir com a educação desses educandos, né? Eu, por exemplo, eu tenho 3 alunos autistas, um está em investigação, eu tenho também uma criança que tem baixa visão, tem a questão também do déficit de atenção também, eu tenho aí mais uns 2, 3 alunos que não têm o diagnóstico, mas apresenta alguns sintomas de... Então, digamos 8, talvez 8 educandos atípicos na minha sala, fico com o 1º ano, que é a sala de alfabetização, e aí a gente vai se desdobrando todos os dias para que a gente possa incluí-los nas nossas atividades, né? Fora também que a gente precisa também fazer o acolhimento com essas famílias. Clécia, né? Falando de acolhimento, né? Eu quero te falar assim, né? Eu estou com um projeto, nós vamos começar sábado, nós vamos começar esse projeto que é justamente cuidando de quem cuida, né? O nosso tema é cuidando de quem cuida. Por quê? Porque quem cuida, ele chega um momento lá de mãos atadas, porque não sabe o que fazer, até porque ainda existe um tabu, Clécia. Se a gente for falar, ainda existe um tabu, tem o problema de aceitação, muitos pais não aceitam, né, que o filho tenha um problema, e por aí vai. Só que quando você falou uma coisa muito importante, que é estar cuidando dessas pessoas. E quando eu falo isso, eu falo de a nível geral. Eu acho que todos nós, lideranças, nós temos que ter um pouco desse conhecimento, né? Porque é o que a gente está vivendo. E a gente quer acolher, e a gente, como uma liderança, precisamos saber como dar ter esse olhar para dar esse acolhimento, né? É verdade. Tânia, tem um adendo aí, né? Onde você fala assim, as famílias não aceitam. Gente, às vezes o olhar do professor é que vai fazer a família também olhar diferente para o seu filho. Então a gente tem todo esse cuidado para ali orientar as famílias, né? Mas por outro lado também, Tânia, a gente entende sobre a questão do luto da família que recebe o laudo de uma criança atípica. Porque geralmente os pais projetam um futuro para os filhos, vai ser jogador de futebol, vai ser médico, vai ser e tal. E quando vem o diagnóstico, tudo muda. Então essa família, ela não é que ela não aceita a deficiência, é que ela não aceita o futuro, muitas vezes, do filho. E as complicações que ela sabe que o filho vai receber. A cidade de Guarulhos, ela não está preparada para receber essas crianças atípicas. Você pode perceber, você vai no mercado e ali a criança atípica ou a criança quer que seja, ela começa a se jogar no chão, ela quer alguma coisa, ou ela não consegue, por exemplo, ficar ali naquele ambiente com poluição sonora ou com poluição visual. A primeira coisa que as pessoas vão fazer é julgar aquela mãe, julgar aquela família. Então a mãe acaba não saindo com o filho. Tem situações, Tânia, que eu tenho, mães assim que eu recebo, que eu acolho, que não levam o filho para um parque.
porque sabe que o filho vai ter uma certa dificuldade ali de socialização com outras crianças ali no parque, e para não trazer constrangimento para o próprio filho, acaba não levando. Ou seja, a sociedade não está preparada, a cidade de Guarulhos não está preparada. Tanto se fala, mas pouco se faz. Então, a gente também pode ver outra falta de empatia, muitas vezes, é a cidade não se preparar para receber, não ter lugares apropriados. E se tiver lugares, geralmente são pagos. A família de baixa renda não vai ter condições, muitas vezes, de frequentar um parque ali estruturado para acolher essas crianças, né? Eu ainda vou muito mais longe, tá? Eu falo porque, assim, o ano passado eu tive procurando o CAPS Jovem, que é um lugar de referência que eles acabam mandando, né, digamos, seja a porta de entrada ali para ser diagnosticado, passar por tudo isso. Eu estou na fila até agora. Aí veio essa troca de governo, também não tinha profissionais. Eu fui para vários setores falar com a assistente social, falar com a administração dos equipamentos a qual eu fui. E quando a gente se depara lá, a gente não tem profissionais para estar dando esse acolhimento para a gente, até para estar dando uma orientação. A burocracia, o cansaço, a família que muitas vezes a mãe que tem que deixar um dia de trabalho para tentar resolver uma coisa que ela nem sabe se vai resolver. Então, muitas vezes, vai fazendo com que os laudos, o diagnóstico, essa burocracia toda se torne cada vez mais distante da nossa realidade. E eu, como dou atendimento para tantas famílias, Clécia, eu estou com tantas mães que estão procurando um lugar ou aonde pode passar para que venha dar um diagnóstico para essas crianças, e a gente fica de mãos atadas diante da demanda, né? Exatamente. Até porque, se for fazer isso particular, a gente foi fazer assim por baixo, assim, 6, 7 mil reais. E uma família assalariada, como que ela vai pagar isso? Mas espera um pouquinho só, eu vou deixar o nosso amigo João aqui falar, se apresenta, eu vou deixar ele falar, porque ele é gestor de políticas públicas, ele vai nos esclarecer como que a gente pode até estar contornando essa situação, João. Eu não sei, dá uma luz para nós, por favor. Primeiramente, agradecer a vocês pela oportunidade, deixar um abraço para toda a galera da Rádio Elite. Obrigada. Dizer que é um privilégio estar com você aqui, Tânia, né? Com toda essa equipe maravilhosa, preparada. Agradecer e dizer da alegria de estar ao lado aqui da Clécia, né? Uma pessoa jovem, preparada, né? E no início desse debate aqui, eu já estava perpassando toda a minha vida para dizer, pensando aqui, eu não sei se eu sou um mero espectador ou se eu vou conseguir dar alguma contribuição, tá? Mas vamos lá. Dona, é interessante tudo isso, porque eu, na verdade, eu sou um retirante, né? Eu sou o 9º filho de uma família nordestina, da cidade do Exu, venho lá do Pernambuco, né? Então, os meus 3 primeiros irmãos são do Pernambuco. A minha 4ª irmã nasceu no meio do Rio São Francisco, dentro de um barco a vapor, sentido Minas Gerais. Em Minas Gerais, os meus irmãos nasceram outros 2 irmãos meus. Depois meus pais voltaram para o Pernambuco, nasceram outros 2 irmãos. Depois foram para a Bahia, e aí eu nasci. Depois voltaram para o Pernambuco. Depois foram para o Tocantins, onde morei 10 anos. Depois viemos para São Paulo e estamos aqui há 30. Né? Então, por que estou dizendo eu não quero nem perguntar a idade dele, tá? Já não sou tão jovem. Já vou sair daqui. Mas eu vou revelar. Estou com 43 anos de idade, né? Bastante coisa vivida, muita experiência. E por que dizer tudo isso? Porque, para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, dizer que é uma grande luta, né? Sobretudo sobreviver no Brasil. E vou fazer um paralelo com a cidade de Guarulhos, diante do tema. Mas estudei, né? Tive a oportunidade, com muito custo, de ir para a academia. Fiz comunicação social com habilitação em relações públicas e sou formado em gestão pública também pela UMESP. E por isso acredito que, por ter passado
por 2 mandatos parlamentares aqui em Guarulhos, né? Está ter contribuído de alguma forma ao longo desses anos. Também passei pela Secretaria de Educação, onde atuei 7 anos, e depois, né, lá atuei em diferentes programas, em diferentes projetos. E isso faz com que, Clécia, eu acho que a partir deste momento nós vamos fazer aqui um bom debate. Então você fala do tema especificamente, você e a Tânia, e eu falo, vou falar de políticas públicas, que é o que eu manjo, vou falar um pouquinho de comunicação também. Eu acho que nesse paralelo nós vamos chegar a um bom termo. João, muito bem. Mas quando eu falei para você, eu queria que você falasse pra gente, que eu e a Clécia a gente já fala demais, se deixar vai acabar o podcast e a gente não vai chegar. Falamos isso. Mas eu queria que você falasse o que você entende, porque eu acho que a gente está, mais uma vez, né, passando aí próximo, logo tem eleição, e eu acho que a gente poderia falar o que você acha, a gente poderia falar sobre políticas públicas, sobre esse assunto, porque é um assunto o qual eu tenho vivido, mas eu não compreendo tanto, eu não tenho a mesma propriedade que a Clécia nesse assunto sobre nessa área, até porque a minha área de atuação é na dependência química, né? Mas a gente tem sentido isso porque eu sou conselheira familiar e eu faço atendimento e eu tenho atendido muitas mães que estão passando por esse problema. Então me fale um pouquinho o que você pode falar para a gente sobre esse assunto, sobre políticas públicas nessa área. O que a gente... Primeiramente é importante, para falar de políticas públicas, a Clécia disse o seguinte anteriormente, que Guarulhos não está preparada para lidar, né, com a saúde mental de crianças, de adolescentes, de adultos de modo geral. Mas não é só a cidade de Guarulhos. Sim. Na verdade, nós estamos muito aquém, né, da capacidade para atender efetivamente quem precisa. Então, é impossível falar de um único tema em se tratando de política pública sem levar em consideração a sua integralidade, né? Então eu gostaria, na verdade, de falar de políticas públicas integradas. E por que eu estou dizendo isso? Para você que nos assiste, para você que nos ouve. Como é que nós vamos falar de saúde mental sem considerar que nós vivemos nos dias atuais, onde o advento da comunicação, só para você ter uma noção, em 2005, quando eu entrei na faculdade de comunicação, eu lembro que eu assisti uma palestra que naquele momento tinha saído um estudo que dizia o seguinte: uma criança, antes de chegar na escola, ela já assistiu 5.000 horas de televisão. O que isso significa? Qual é o impacto disso no aprendizado, né? Como é que chega essa mente, como é que chega essa criança dentro da sala de aula para que esta professora lide com ele, trabalhe com esta criança, e como é que a família está preparada para lidar com ela, né? Então eu acho que a gente parte desse princípio. E aí eu finalizo essa primeira provocação, eu diria, para dizer o seguinte: não podemos, é impossível falar de saúde mental sem que possamos falar de outras áreas, seja ela educação, saúde, infraestrutura, enfim. A gente precisa pensar toda essa estrutura para dizer assim, quando estaremos preparados? E aí eu finalizo. Tive recentemente uma informação de que o diagnóstico para uma criança, nós estamos 2 anos atrasados, né, no diagnóstico de uma criança autista, atípica, né? Como é que será? Isso quer dizer que no momento nós não temos nem noção da quantidade de pessoas. Não, né? temos. E um dado mais importante aí, eu te entrego a palavra, Clécia, é que nós estamos falando de uma cidade com 1 milhão, aproximadamente 1,5 milhão de pessoas, né? Neste contingente, como é que a gente lidar com isso, né? Se nós não estamos preparados para aferir o problema, será que nós estamos preparados então para lidar com ele? Essa é a primeira provocação. Ô João, deixa eu te falar. A Clécia estava aí falando e eu estava aqui analisando. Depois da pandemia, nesse momento que a gente passou, esse momento pós-pandemia,
a coisa se aflorou, né? Aliás, eu acho que já estava lá e eu não consigo... já estava aí gritando e a gente não tinha tido esse olhar ainda, porque quando eu falo isso, eu falo de mim, que não entendo muito essas coisas, sabe? Mas depois da pandemia, que eu comecei a dar muito atendimento, eu acho que a gente tem falado muito na questão da saúde mental das crianças atípicas, e a gente não fala que todos nós já chegamos sequelados, né? Todos nós já chegamos sequelados, e assim, eu tô aí, né? Eu tô fazendo um tratamento, né? Eu vou ter que passar por uma cirurgia. E aí eu me deparo com uma situação assim. Eu estava num hospital aí e uma enfermeira que estava me atendendo, ela teve uma crise. Ela teve uma crise de ansiedade. E ali, né, eu fiquei conversando com ela, tal. Eu cheguei num certo hospital, eu fui falar com uma diretora do hospital. Daqui a pouco ela teve uma crise também. A gente até virou amiga, sabe? Nós agora somos amigas. Não vou falar o nome para não expor, né? E assim, eu tô até dando atendimento a essa pessoa, sabe? Porque eu também sou terapeuta, psicanalista, né? E aí, de um tempo para cá, eu tô tendo um outro olhar, sabe? Inclusive agora, eu estava falando até com o meu pastor, né, que ele é psicólogo, e eu falei assim, olha, de serviço social, eu estou migrando agora para a área da psicologia, porque eu vejo que todos nós, sabe, que todos nós temos passado por um momento bem assim, e eu estou falando de mim, eu só consegui ter esse olhar depois da pandemia, sabe, porque na pandemia todo mundo parou aí, mas eu continuei dando os atendimentos, e de lá para cá, eu atendo as pessoas, a gente vê, as pessoas estão tão agressivas, tanta coisa acontecendo, e você vê que as pessoas estão sequeladas. E se nós adultos já estamos carregando essa bagagem, aí a gente vê que juntou tudo. E aí quando você me falou agora das crianças que vêm com todas essas horas aí, nossa, é tão complicado, a coisa vai além do que a gente imagina, sabe? Que eu preciso ficar com você um pouquinho para saber um pouquinho mais dessas estatísticas aí, porque é muito assim assombrosas. Pertinente ao que o João nos apresenta, um dado a respeito das... a criança não é uma tábua rasa, né? Ela, desde o nascimento ali, ela já vem com algumas questões que ela foi ouvindo, sentindo ali da barriga da mãe e tudo mais. Então ela nasce, então ela começa a enxergar o mundo a partir do mundo de fora, mas já existia um mundo ali dentro, né? O que acontece, né? A gente também tem essa dificuldade com as telas em sala de aula também. Como é que o professor vai competir com a tela? Como é... Eu recebo autistas, gente, chorando, brigando comigo para ir para as telas. E por um lado, eu entendo às vezes uma mãe que não tem condições de fazer um tratamento com o filho, ela precisa arrumar a casa, ela precisa ir no mercado, porque ela parou a vida dela. Ela parou de trabalhar, ela parou de se arrumar, ela parou de estar no meio dos amigos, das amigas, para cuidar do filho. E aí o momento que ela tem muitas vezes para fazer tudo isso é quando o filho está na escola. Aí o filho vai para a escola... tem aquela dificuldade, precisa de uma atenção. O professor também não tem essas coisas. Por mais que nós estudemos, gente, cada criança, cada educando, ele é diferente um do outro. Cada ano é um ano. Então assim, vem essa questão ali da família, mas também vem essa questão do professor. Porque, gente, a gente tem um propósito. O propósito é ensinar, é educar. E ali, hoje, o aluno quer aprender alguma coisa por alguns minutinhos. Você tem que aproveitar aqueles minutinhos que ele quer aprender para você fazer alguma coisa. E aí, criança. E mães entendem. E a gente precisa aproveitar aquele momentinho ali da criança pra gente poder ali ensinar alguma coisa, pegar no lápis. E aí a gente se desdobra ali dentro, e tem dias que eles não querem. Tem dias que eles estão chateados, que eles estão incomodados, que eles batem na gente. A gente apanha muito, não é brincadeira não, muito mesmo.
o número de professores que se afastaram porque não aguentam mais apanhar é muito alto, né? Eu tenho amigas, beijo para as minhas amigas que no momento são afastadas, tá bom? Que estão passando aí por terapia, porque a luta não é fácil. E o que acontece? Então, assim, tá todo mundo aí sem saber o que fazer, como fazer, para onde ir. E por mais que nós possamos estudar, Tânia, por mais que nós estudemos, nos especializemos, ainda não somos ouvidos como nós deveríamos. Quando você falava a respeito da área ali da terapia, da psicologia, a gente vê muito aquele trabalho da escuta. E a gente sabe cientificamente que essa escuta vai fazer a diferença na vida das famílias, na vida do professor. Então, quando uma mãe está clamando por socorro, quando um professor está pedindo ajuda, pedindo por socorro, quer dizer que se a gente não conseguir se organizar, lá na frente a gente vai ter bomba. A bomba vai estourar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Por quê? Porque essas crianças se tornarão adolescentes, elas precisarão ocupar os espaços de trabalho, dos estudos, e a gente não fez nada. Clécia, eu vejo assim, né? A gente estava falando das redes sociais, das telas. Hoje, a mãe, justamente por não saber como lidar com essa questão da agressividade da criança, porque eles até fazem isso pela forma de chamar atenção, né? Então, as crianças ficam o quê? Entregam o celular para eles. E aí o celular é uma forma de acalmá-los, né? Quer dizer, por uns momentos, né? Sim, é necessário até certo ponto. Para poder acalmá-los, até certo né? ponto, Mas o que você sugeria que você acha? Porque assim, Clécia, eu acho que deveria as mães participar do grupo de apoio, sabe? Porque para elas... Porque essas mães, elas precisam também desse acolhimento, elas precisam desse momento para saber como lidar com toda essa situação. Porque não é só a criança, mas a mulher, né, ela já traz toda a bagagem da casa, né? De toda uma vida, de uma rotina do dia a dia. Eu digo mais, eu digo que não só as mães, mas os pais. É que eu falo as mães, porque geralmente quem fica mais... Os homens, eles precisam compreender, eles precisam entrar nesse contexto, e a gente não tem muito essa fala. O número de mulheres que foram abandonadas porque ali preferiu estar com o filho, cuidando, se dedicando 100% ali, a sua vida é muito alto. Você pode perceber que são poucas que consegue ali manter poucas não, também não tenho, né, dados, mas dentro da minha realidade ali da periferia de Guarulhos, eu conheço muitas mães que são solos, e assim, a gente vê que são poucos homens que fazem essa discussão, mas, esse debate. Isso, eu acho que já vem do sistema, que já vem desse sistema de que o filho é responsabilidade da mãe. Eu acho que vem muito disso, que a educação, a gente já vem de um sistema que eu acho que a gente tem que fazer essa desconstrução de que os filhos são a responsabilidade só da mãe. Então ele já vem trazendo isso, sabe? Já vem isso, sabe? Achar que só a mãe, porque já vem assim de todo um contexto de que o pai, ele é o provedor só na área financeira. É uma pensão, ou é trabalhar e comprar as coisas para dentro de casa, e não é assim, gente. Educar uma criança requer muito mais do que isso. Quer dedicação, quer compreensão. E eu melhor do que ninguém, Clécia, eu posso dizer isso, porque o meu filho, eu fiquei 17 anos levando ele para um tratamento e o pai dele nunca participou de nunca nem perguntou como que era, entendeu? Isso. Então, e isso ele vem, né, vem perpetuando, né? As escolas, a gente faz um movimento anual, semestral, cada escola vai se organizando para ter essa participação da família na escola, na vida escolar dos seus filhos. A gente vai ver ali a quantidade de pais que
participam não é tão grande assim, de homens. Se bem que aumentou bastante, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem aí o número de pais aí que participa da educação dos filhos. Ainda não é o ideal, mas a gente aí tá caminhando, devagar, lentamente, mas tá caminhando. Ô Clécia, vamos fazer uma pausinha enquanto você tomar aguinha para respirar? Deixa eu estar falando aqui dos meus patrocinadores, né? Hoje eu quero estar falando aqui do Baiano, né? Da Casas de Máquina. E assim, no dia 27 de setembro, ele está fazendo a 19ª Festa do Cliente. Gente, eu acho tão bacana, porque esse é o 3º ano que eu participo, né? E ele, assim, é o único comerciante que eu conheço que faz, assim, o dia do cliente. E eu acho muito bacana. E nesse dia é muito legal. Tem um coquetel para os clientes e, acima de tudo, tem brinde o dia inteiro. Eu quero dizer para você que está aí nos assistindo, ó, pode me ligar, vim pegar o seu convite, tá? Porque cada um que chega com um convite desse participa do sorteio. Gente, não pensa vocês que é um sorteio qualquer não, sabe? É máquina de costura, são vários brindes, tem tanto brinde que se eu fosse você eu não ficava de fora dessa. É lá na rua Juscelino Kubitschek e é de frente do Terminal Pimentas, não tem como ninguém ficar procurando. Baiano, Deus abençoe, um abraço, parabéns pela sua iniciativa, né? Porque eu não conhecia um trabalho tão bacana assim que faz o dia do cliente. Então eu achei muito bacana, tá? Eu quero também agradecer a Hilda da Replastic, que é uma fábrica de embalagens. Muito obrigada, e eu não deixo de agradecer aqui, né, a Hilda, porque ela sempre tem nos apoiado nos nossos projetos sociais. Muito obrigada, Hilda. E no próximo programa eu vou estar deixando o telefone dela aqui para vocês que precisar de embalagens para estarem falando com ela. Muito obrigada, Clécia. Vamos continuar? Depois eu agradeço meus outros patrocinadores aí. Então, essa questão da escuta, né? A gente tem que aproveitar aí o Setembro Amarelo. A gente precisa aproveitar esse momento aí da escuta, da empatia, da gente buscar se colocar no lugar do outro, de buscar compreender a dor do outro. E muitas vezes só de você ser mais empata já ajuda bastante, né? Só às vezes de você estar na fila ali, na fila do mercado, na fila do banco, você vê uma mãe e você entender ali o momento dela, a dificuldade dela ali já é uma cirurgia, sabe? Do professor, muitas vezes o professor cansado, o professor ali dando conta de toda aquela turma, e você olhar para um professor e falar assim, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Gente, é sério, não é brincadeira. Mas você sabe uma coisa que eu quero falar? Eu falo que às vezes, né, eu vejo situações que a mãe tá ali com a criança bem agitada, aí as pessoas falam, isso aí é falta de umas pancadas, é falta de dar uma chinelada, sabe? Então eu acho que falta muita empatia, sabe? Sim. Porque só quem vive essa questão é que sabe como que é, sabe? E não tem assim um remedinho, uma cartilha que fala para a mãe assim, ó, você vai fazer isso e vai ficar tudo bem, né? É o dia a dia, é trabalhando essa mãe, é trabalhando essa criança, para que... E só quem passa por isso é que sabe a dificuldade de uma mãe, que muitas das vezes é criticada e fica ali chorando. Eu falo porque eu já passei por tudo isso, né? Eu tive o meu filho, ele nem frequentou uma escola, né? O meu filho, ele não gosta muito do que fala, mas eu acho que é uma coisa muito pertinente pra gente estar falando. Eu tive muitas retaliações, inclusive da família mesmo, sabe? Quando a criança tá ali esperneando, e a pessoa fala assim, isso é falta de educação, é falta de dar umas palmadas. Mas vamos ouvir o áudio aí, vamos ver quem tá aí falando conosco. Olá, boa noite. Eu sou a professora Mari, eu trabalho junto com a Clécia. E realmente está cada vez mais difícil mesmo essa questão do professor. O professor está sem apoio, o professor está tá abandonado. Está abandonado. E está tendo muito professor doente, mentalmente falando. Então precisamos mesmo de ajuda e de apoio. Muito
Muito obrigada, Márcia. Maravilhosa, É isso, Mari. a gente precisa de pessoas que estejam interagindo para que cheguem a outras famílias, sabe? Porque assim como acontece hoje na família do outro, pode estar até acontecendo dentro da nossa família e não foi diagnosticado ainda, né? Tem mais algum áudio? Mari, beijo. Mari é uma excelente professora, uma excelente profissional, gente. Olha, beijos, obrigada pela contribuição. E é isso mesmo, Mari. Vamos juntar nossas forças aí, vamos falar. Porque aí a gente está representando as famílias e a gente está representando principalmente nossas crianças. Mas deixa eu falar, você também está com um trabalho, né, de acolhimento a essas famílias atípicas, né? Você quer falar um pouquinho? Isso. No SIC, pessoal, no SIC, aos primeiro sábado do mês, eu tô ali com um grupo de escuta. A gente lê ali a mensagem de Silo, de um escritor, que ele traz sempre mensagens que acalentam o coração. Nos outros países, né, em alguns outros estados do Brasil, a mensagem de Silo não tem a característica que a gente tem, né? O pessoal se reúne, lê, reflete, partilha, mas aqui no Pimentas, lá no SIC, convido vocês, por favor, venham, apareçam. A gente foi ganhando um formato diferente. As mães atípicas que começaram a participar. E dentro das necessidades das mães atípicas, a gente viu a necessidade de uma terapeuta, que no caso sou eu, a terapeuta Aba. Ali na terapia, com os autistas de várias idades, gente, tanto adulto, quanto adolescente, quanto criança, ali a gente começa a fazer um trabalho de socialização e terapêutico com a turminha. Aí me acendeu ainda mais a vontade de contribuir e de mostrar para a cidade de Guarulhos a importância de nós nos acolhermos, porque todo mundo precisa desse acolhimento. O Clécia, quando a gente fala de grupo, eu tenho um grupo de acolhimento à família, né? Há 10 anos, você sabe muito bem sobre isso, né? E ali a gente trabalha com pessoas que têm esses problemas, né? Que vem da dependência química, que vem borderline, depressão, e assim por diante. E eu vejo que com a demanda que é tão grande, a gente deveria ter mais pessoas nos procurando, sabe? E eu acho que as pessoas tinham que procurar mais conhecimento para poder também saber lidar com cada situação que convive dentro dos lares, né? E eu acho que precisava de mais divulgação. Sim. Eu acho que a gente precisa nos unirmos mais, de estar contribuindo com o trabalho do outro, encaminhando e ajudando. Porque quando a gente entende que junto nós somos mais fortes, junto também nós vamos fazer a diferença. João, vamos falar alguma coisa, porque aqui, ó, olha, você veio num dia assim que eu acho que não foi muito próximo. Tem muito a ver, não, sim. Porque nós falamos muito, não deixamos ele falar. Porque duas mulheres Não competindo. tem problema. Eu queria até conversar, eu queria também saber do João, assim, é curioso mesmo, né, João? A gente tá aí, a Mari acabou de citar a respeito de políticas públicas sobre saúde mental do professor e tal. Como, sei lá, você acha que o teu conhecimento de políticas públicas de alguma forma poderia contribuir com a gente? A gente está pedindo socorro. Socorro. É interessante, eu quero mesmo me manifestar sobre a pergunta da Mari. Primeiramente, parabenizá-la pela coragem de fazer, né, pela esta manifestação, e agradecer também para que a gente possa ter a oportunidade de falar a respeito. Eu acredito que todo avanço, Clécia, se dá quando se tem compreensão da realidade, Sim. Quando se tem a sensibilidade da gestão pública e quando se conhece efetivamente o território onde se atua. Né? Então existe uma questão de bom senso, não é só de preparação, Tânia, mas é uma questão de bom senso. Hoje eu estive na Câmara Municipal de Guarulhos e eu vi um debate que muitas vezes ele está muito, na maioria das vezes reflete ali o dia a dia, está muito distante da realidade das pessoas.
Né? Então a Mari é uma professora que trabalha junto com a Clécia na mesma escola, por sinal eu conheço a escola Mauro Roldão, por sinal contribuímos para a construção daquela escola. Né? Conheço boa parte da equipe da escola, enfim, e tem muita gente esforçada, muita gente boa. Agora, veja, Guarulhos, eu participei de uma administração que quando nós pegamos essa cidade, ela tinha 26 escolas municipais. Tá? E durante a nossa gestão teve um avanço para 140 escolas. De lá para cá, nós não avançamos nem em quantidade e perdemos em qualidade. Mas quando a gente fala de qualidade, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando sobretudo do professor. Nós implementamos um plano de carreira para o professor em 2009, se não me engano, 2010, né? Que nós procuramos ouvir com muita sensibilidade toda a rede. Promovemos um debate intenso para que todo mundo participasse, promovemos audiências públicas, nós promovemos conferências para que as pessoas pudessem participar. Tá? Hoje esse debate está diminuindo. Hoje o professor ele tem que se desdobrar para lidar com toda essa dificuldade e fazer um papel de herói. Né? Mas o professor, Clécia, ele pode ser sim atendido, né, com políticas públicas que fortaleçam a sua atuação. Tânia, a infraestrutura também diz respeito a tudo isso, né? Porque não adianta você só construir a escola. Veja, como é que é feita a educação? A educação ela é feita o seguinte, o que a gente chama de acesso e permanência. Né? As políticas de acesso se você não constrói a escola, como é que a criança vai adentrar a escola? Então não é a política de acesso. Agora, olha só que coisa interessante, que o professor tem que lidar. Chegou um momento que nós descobrimos que de segunda e sexta as crianças comiam mais na escola. Sabe por quê? Porque a pobreza, ela cobra Sim. do aprendizado, ela cobra do professor, ela cobra da família, né? Ou seja, a criança vinha na segunda-feira com mais fome de casa porque não tinha comida em casa, né? Ou não tinha uma comida igual a da escola. Na sexta-feira ela comia mais porque sabia que no sábado ela não teria. Né? Como é que a gente promove o desenvolvimento? Como é que a gente educa desta forma? E como é que o professor, como a Mari, por exemplo, está dizendo, muita gente, eu conheço muita gente que está afastada, que está adoecendo. E está adoecendo justamente porque as políticas públicas, né, os gestores públicos, sobretudo esses mais atuais, têm uma insensibilidade enorme de saber ouvir. Esta é a palavra. Verdade. A gente se sente de mãos atadas. A gente está gritando, falando, pedindo ajuda, pedindo socorro. Pedindo ajuda, pedindo socorro. Gente, eu tenho um filho de 3 anos, sou mãe solo. É isso. Então, é na prática. É isso porque não é atípico. Não, talvez ele... Talvez, a gente não sabe, né? Vamos lá. Então, essa questão da escuta, ela faz muita diferença no nosso trabalho. Quando a gente fala as necessidades do aluno, do educando, a gente não está falando para a gente simplesmente ficar bem, para a gente ficar... Não, a gente leva o aluno para casa. A gente passa o final de semana pensando que o João, que o Emanuel, que o Luca, que a Maria, que a Tânia precisa para segunda-feira. Clécia, só um minutinho, vamos aqui no áudio, vamos ver ali quem está falando conosco ali, por favor. Olá, eu de novo. Então, eu acho super válido, super importante essa questão, sim. Desde o início, a Clécia comentou comigo sobre esse projeto. A gente estava em sala de aula quando ela comentou sobre essa rede de apoio para as mães, né? As mães atípicas, que é muito importante, gente. É muito sério. A gente acompanha, né? A gente acompanha essas mães mesmo que estão correndo atrás, que precisa, né, de apoio. E elas não têm esse apoio necessário, né? E a gente vê as crianças meio que largadas, precisando
de uma terapia, precisando de várias coisas. E, contudo, a mãe precisa. A mãe precisa de um ombro amigo, a mãe precisa de um momento de aconchego, porque não é fácil. Não é fácil, é necessário, porque não são todos, mas tem realmente a mãe que não liga, infelizmente, mas tem aquela que liga, que por isso está cansada, está exausta e precisa de apoio. Parabéns para vocês, parabéns, que tenha mais apoio, que vocês consigam cada vez mais divulgar esse trabalho e é muito importante. Parabéns para vocês. Obrigada, Mari. Muito obrigada. A Clécia estava falando uma coisa que é a pura realidade. Eu atendo uma família e eles vão lá. Aí, eles já passaram, ele passou no pediatra, tá? O pediatra faz toda a papelada, tudo bonitinho, e encaminha para o psicólogo, encaminha para o neuro, encaminha para tudo, tá? Beleza. A mãe saiu de lá até feliz porque ela tá com encaminhamento. E aí vai pro sistema Cross. E quantos anos eu tenho atendido? Isso é algo, sabe, João, que a gente tem que chamar a atenção até, sabe, dos nossos representantes. Porque as famílias chegam... Eu falo porque eu tenho vivido isso, né? E são inúmeras as famílias. Eu tenho 350 famílias cadastradas e eu tenho que fazer um balanço de quantas mães estão na fila. Inclusive eu falei, a gente precisa participar das reuniões, sabe? Das UBS, para saber o que está acontecendo. Inclusive eu tenho ido nas UBS para ver quais são os dias das reuniões, porque a gente precisa, a população também, ela tem que se conscientizar e saber o que está acontecendo também. Porque muitas das vezes elas chegam ali no balcão e elas xingam até as recepcionistas como se as coitadas fossem a culpada de não terem um psicólogo para atender seus filhos. Porque é isso que eu vejo, sabe? Permita-me contribuir um pouquinho com a tua sim, fala. Olha só que favor. interessante. Eu também presidi o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em Guarulhos. Atuei por um tempo lá. Foi um grande aprendizado. Convivi com pessoas extraordinárias. E o mais interessante de tudo isso é que quando a gente está falando aqui de política pública, de como a gente pode contribuir, e que você diz para mim que falta, e que o cross, e que a fila no cross é enorme, enfim, veja, eu coordenei uma equipe de fortalecimento dos conselhos escolares na Secretaria de Educação. E qual era o nosso objetivo? Era justamente permitir, incentivar para que a família participasse das reuniões de conselho, porque ali se discute a escola, porque ali se discute a realidade do professor, porque ali se discute a realidade do seu filho, né? Então, hoje eu tenho uma impressão de que quanto mais o tempo passa, menos a gente avança. Parece que nós estamos caminhando a largos passos sentido a Idade Média, né? Sim. Nós não estamos caminhando para o futuro. E veja, no início nós dissemos o seguinte, que isso em 2005, uma criança antes de chegar na escola assistia 5.000 horas de televisão. Só que de lá para cá, nós tivemos o advento da comunicação digital. Sim. Sabe qual é o tamanho do impacto disso na criança? Ninguém sabe medir, né? Então, ouvir os profissionais, o pai entrar dentro de uma escola, Clécia, e não ter que pedir licença, né? Ou pedir desculpa para poder tratar de um tema. A escola é dela, ela tem o direito de debatê-la, ela tem o direito de... Então, isso impacta no aprendizado e muito. E, sobretudo, na saúde mental das crianças, do profissional. Porque, veja, é uma rede interligada, né? Uma professora que chegou na classe de aula e não está bem naquele dia, ela vai dar uma boa aula para essa criança? Não, impossível, né? não dá. Pode haver esforço, não, mas sempre não, sempre mas há. não tem condições. Há momentos que se tornam insalubres. As demandas que nos são cobradas, relatórios, provas, avaliações, o cuidado, a alimentação, a higiene, a questão ali interpessoal
onde eles brigam, às vezes correm, às vezes se machucam e tal. Tudo isso ali faz muita diferença. O barulho, o som, tudo isso aí afeta a saúde do professor também, né? O professor também tem vida lá fora, o professor também passa por problemas, o professor também tem dívidas, boletos para pagar. Né? Estou brincando, assim, brincando não, mas é real. Daí a gente vai para a sala de aula e a gente está pedindo, olha, fulano não está bem, olha, essa criança precisa de ajuda, essa criança precisa de apoio, olha, a gente está precisando de um reforço aqui, a gente precisa de professores, com mais professores naquela sala de aula, porque tem criança que precisa de um professor específico para poder... Mas, deixa eu só falar uma coisa. Eu fui na escola outro dia, que lá no Braille, eles querem fazer a escola modelo. Só que eles não têm pessoas, não estou falando dos professores, Sim. mas eu falo das cuidadoras, das pessoas que estão ali. No meu ponto de vista, o João que entende melhor que eu acho que teria que ser pessoas que estão capacitadas para estarem ali, pessoas que são treinadas, sabe, para poder dar esse suporte para a professora dentro da sala de aula, quando isso não acontece. Aí eu vejo lá o aluno que é especial, que agrediu o outro coleguinha, porque a professora sozinha ela não dá conta de tudo aquilo. Então, eu acho que há todo um contexto dentro da sala de aula, dentro da escola, em geral. Vamos ouvir um outro áudio. Boa noite, eu sou a Maria, sou a mãe da Mari, né, a Tânia. Eu tenho uma neta que ela é autista. Ela já vai fazer 2 anos que ela fez o tratamento, começou o tratamento no André Luiz, né? Eles deram alta e ela toma remédio controlado, ela precisa de passar no neuro. Já vai fazer 2 anos que ela está na fila esperando e nunca conseguiu. Então, o que vocês estão falando é muito sério. Boa noite e obrigada, viu? Maria, boa noite, minha linda, maravilhosa, que eu te amo. Inclusive, eu tô reunindo uns profissionais, né? Uma equipe multidisciplinar. Eu tenho feito, a gente só tá esperando aí, só resolver mais uns assuntos que tá aí, porque a gente vai estar com essa equipe multidisciplinar para estar atendendo essas famílias que estão aí há tanto tempo na espera. A gente já tem uns profissionais e a gente só está esperando aí para concluir, né? E se Deus quiser vai dar tudo certo, né? Eu espero que esse programa de hoje, se você pedir para o amigo compartilhar, para o outro, por outro, eu creio que alguém vai nos ouvir. Porque o que a gente não pode é continuar nessa situação, que nem eu estou falando. Que a gente pega, manda lá, sai de lá com esses encaminhamentos, você chega na UBS e nós não temos profissional para estar atendendo. Não temos profissional para estar laudando essa criança, diagnosticando. E aí, como que fica? Eu acho que nós precisamos nos unirmos, sabe? Para chamar, participar, para a gente chegar, né, a uma solução. Eu quero também, em nome das minhas amigas, das mãezinhas, dos profissionais, das professoras, do pessoal de outros estados, de outros países aí, em nome do pessoal da Mensagem de Silo, eu quero deixar também aqui falar sobre a necessidade dos remédios para os autistas, né? Então, assim, isso interfere também na sala de aula. Então, aquela criança ali que fica sem o medicamento vai interferir na cognição dela, no comportamento dela, se ela vai ficar mais agitada ou não, se ela vai se sentir bem, acolhida ou não. E a gente precisa também bater nessa tecla sobre a questão da medicação. Olha, assim, o tempo passa rapidinho, a gente já está chegando ao final desse programa, mas vamos ouvir o João falar mais alguma coisa aí, porque esse assunto aqui, tem assunto aqui pra gente ficar aqui sentado aqui falando. Não, eu tô ouvindo vocês e realmente, né, a gente teria muito mais coisas para falar, para responder, para poder
enfim, mas é muito rica essa discussão. Mas se vocês me permitem, então, já que a gente está finalizando, eu gostaria, na verdade, de recitar um poema. Posso? Por favor. Aqui, o nome do programa é Pode Falar, porque aqui Pode você falar. é livre. Então vamos lá, né? Eu vou recitar um poema, na verdade é uma experiência. Até uma vez eu acho que a Clécia já falei isso pra ela, que olha que coisa interessante. O Zé Ramalho tentou gravar um tributo ao Raul Seixas, né? E o Zé é uma voz muito conhecida. E eles foram amigos na juventude. E ele tentou gravar esse tributo ao Raul em 2009, mas ele encontrou todo tipo de dificuldade porque os detentores dos direitos autorais não permitiam, porque tudo hoje é dinheiro, né? E não, na verdade, cultura. Então, quando ele lançou o programa, ele disse o seguinte, e eu vou transferir isso aqui para políticas públicas, tá? Para facilitar um pouquinho a compreensão. Todo mundo que tenta fazer alguma coisa, que coloca amor, que coloca força, que coloca justiça sobre as coisas, vai encontrar dificuldades. E é por isso que a gente realmente precisa se unir. Ele diz o seguinte, as Sagradas Escrituras da boa política diz o seguinte, a defesa é natural, cada qual para o que nasce, cada qual com sua classe e seus estilos de agradar. Um nasce para trabalhar, outro nasce para a briga, outro vive de intrigas, outro de negociar, outro vive de enganar. Mas o mundo só presta assim, um é bom, outro ruim, e eu não tenho jeito a dar. E para acabar de completar, quem tem mel dá o mel, quem tem fel dá o fel, quem nada tem, nada dá. Então, só deixar esse recado, acho que o tempo é curto, mas estou muito grato de ter vindo aqui com vocês. João, eu é que estou aqui para agradecer a você pela sua contribuição. Você estará vindo aqui no próximo programa, vai estar aqui falando de outros assuntos de política, e aqui você pode falar. E desde já eu quero agradecer também a Lígia, né, da Retífica Severo, ali na rua Vitorino Bento Lorena da Silva. Lígia, um beijo. Deus te abençoe, muito obrigada. E você que estiver precisando fazer a retífica, viu? Vai lá, viu, Clécia? Vai lá, vocês que têm carro, procura a Lígia lá, fala que fui eu que mandei, pede um desconto. Tomara que a gente não precise, mas se precisar, Lígia, muito obrigada, uma boa noite, que o bom Deus possa abençoar a cada um de vocês. Muito obrigada, Clécia. Obrigada. Muito obrigado, João. E muito obrigado, Luca, que está aqui batendo a cabeça na mesa, né? E comendo seu chicletinho. Muito obrigada, Japa. Muito obrigado você, telespectador. Assista nosso programa lá no YouTube e compartilha. Beijos. Mária, mãe, amigos, beijos. A Rede Elite de Comunicações, Rádio e TV apresentou o podcast Pode Falar, com Tânia Betesda.